Grenal 4-4-2, Curitiba. Final no Couto Pereira. Internacional 1, Grêmio 0. Diante da situação insustentável, mudanças drásticas e rápidas devem acontecer na administração do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Aguarda-se a notícia a qualquer momento. Renato Portaluppi está prestes a anunciar a demissão do presidente Guerra. Em se confirmando, não haverá indicação de outro nome para ocupar o cargo. Renato assumirá oficialmente a cadeira que já ocupa de forma extraoficial. O treinador garante estar preparado para o desafio, já que a parte técnica, o comando de vestiário não será problema, pois ele dará folga a seus jogadores, pois afinal, os coitadinhos estão voando muito em aeroportos, eles precisam descansar, ninguém é de ferro. Quero primeiro cumprimentar o Internacional. Com muitos desfalques, Cudê conseguiu montar a sua equipe de uma forma coerente, limitada, mas coerente, sem improvisos, com cada jogador dentro das suas limitações, fazendo aquilo que podia. O Internacional venceu porque é um time que treina, porque é um time preparado, é um time que fisicamente a gente percebe que está naquela intensidade que uma temporada de futebol profissional no Brasil existe. E o Internacional deu a sorte de jogar contra ninguém. Contra um amontoado, um time cheio de improvisos, um time que claramente não treina, com jogadores fora de ritmo e sem um esquema tático. Que a gente possa olhar e dizer, o Grêmio joga assim. Não. Isso não existe. Não existe porque, para acontecer, tem que haver uma preparação física dentro dos moldes que determinam hoje o futebol profissional e não a cabeça de um treinador que acha que jogador que faz muito exercício cansa. E também tem que ter treinos táticos, repetição. Não, alegres rachões num clube de amigos. Então agora eu aproveito para conversar com aquele torcedor gremista que acha que ser tricolor é apoiar sempre e tudo. Por acaso vocês têm alguma vocação para mulher de malandro? Aquele instinto que, como é gostoso apanhar? Eu não tenho. E não venha me chamar de Nutella, de torcedor modinha, que eu sou tão gremista quanto você. Só que, poxa, não precisa ser um expert em futebol para entender. Tá tudo errado no Grêmio. Então você vai continuar, seu gremista, na vitória e na derrota, até a pé nós iremos, vindo que sabendo no campo. Mas tudo bem, eu não vou discutir com você, faça o que quiser, cada um. Só vou agora comentar futebol, o que o Grêmio não apresentou em campo. Porque se eu dissesse o que o Grêmio apresentou, eu estaria forçando não só a língua portuguesa, como a lógica das palavras. No primeiro tempo, o time que precisava ganhar, jogando contra um adversário com limitações, ao invés de partir para cima, ficava trocando bolinha. Tem maior posse de bola. Dominou o jogo. É o que a gente vê em todos os jogos do Grêmio. Aí na escalação, a primeira bofetada na cara do gremista. Com Natan Fernandes, um atacante. Não é centroavante, mas é um atacante, é veloz, é jovem. A defesa colorada é pesada. Natan Fernandes tem velocidade. Então era um clássico, na falta de um centroavante de ofício, para o Grêmio treinar, essa palavra, esse verbo não existe, mas eu estou falando de futebol, o Grêmio treinar, com jogadores rápidos na frente se revezando para confundir. Daria certo? Talvez não, mas é uma possibilidade. Eu fico imaginando Pavon, Cristaldo, Natan Fernandes, Gustavo Nunes, incomodando de lá para cá, de
cá pra lá. Mas não. O genial Renato entra com Galdino. Aquele Galdino que o ano passado já estava fora dos planos, aquele Galdino que não se firma, aquele Galdino que pode ser esforçado, mas é um jogador lento. É um jogador sem força. Pois Galdino era o centroavante. Eu ganhei no início. Até teve umas jogadas, uns toques, Pavon, Gustavo Nunes, Cristaldo, mas caía no pé de Galdino. Aí a velha, né? Pega lentamente, com um sono, uma preguiça, passa para a perna esquerda, puxa pro meio, tenta para lá, tenta para cá, já matou o ataque. Aí ou atrasa a bola, ou tenta cruzar, dá errado, ou cai no chão, ou dá aqueles chutes espíritas que de vez em quando entra. Aí, ele fez um golaço, craque. Com Galdino. No segundo tempo, a gente acreditava que o Grêmio já ia entrar com o Natan Fernandes no lugar de Galdino. Mas não. Renato Portaluppi voltou a campo como entrou no primeiro tempo. Aí o Inter fez um gol. Ai, azar. Ai, um lance bobo. Sempre tem uma desculpa. É o azar, é a arbitragem, é o gramado. Sempre tem uma desculpa. Eles fizeram. O Grêmio teve uma chance de fazer. Que o João Pedro errou um gol que não poderia ter errado. Teve. Mas eu volto à matemática e futebol. Um time tem que criar 3, 4 chances para fazer uma. O Grêmio teve uma chance de gol em todo o Grenal. Uma. E aí foi e tomou um gol. Ou tomou um gol. Vai para a lanterna. O que se espera? Se espera que finalmente Renato coloque gente veloz para ir para frente. Perdeu de um, perdeu de dois. Sabe o que ele fez? Ele colocou o vovô Edenilson fora de ritmo de jogo. Aí ele veio com o Natan Fernandes. Bom, pelo menos isso. Mas tirou o Pavon e deixou o Galdino. Não, eu vou repetir. Precisando de velocidade. Ele tirou o Pavon e deixou o Galdino. Porque eu não sei se vocês perceberam. Renato tem 2 substituições de segundo tempo. Ou é Pavon ou é Cristaldo. Para ele, esses jogadores não servem. Mas Galdino permaneceu. Aí o Inter, lógico, se fechou. Inteligentemente, o Rudê carregou a defesa, zagueiros, tirou atacantes, tirou até o craque do time, o Patrick. É muito cedo? Não, porque o Rudê sabe que da forma que o Grêmio estava, o Grêmio é lento. É só botar 2, 3 marcando o Gustavo Nunes, e não precisa nem botar 2, 3 marcando o Natan Fernandes, que os dois vão cair pelo mesmo lado, que são os únicos que podem criar alguma coisa, e esperar bolas aéreas, como de fato vieram. Aí a gente pensou, do jeito que tá, o Grêmio vai ficar tocando a bola pra lá e pra cá e pra lá, e vai terminar 1-0. Precisa substituir. Aí ele vem com a cereja do bolo. Tirou o Dodge, um volante, mas que ainda sabe jogar, e botou o Rodrigo Eli, um zagueiro precisando ganhar. Só que ele botou o Rodrigo Eli pra jogar na frente. E sem falar que ele chamou os bruxos. Tirou o João Pedro, colocou o Fábio. Agora, que diferença faria Fábio na direita? E veio JP Galvão. Agora vai. E foi. O Renato conseguiu estragar o que já estava ruim. E além de não criar para tentar empatar, o Grêmio tomou-lhe 2 bolas no travessão. Ou seja, o 1-0 para o Inter desfalcado ainda foi bom, pessoal. Então é isso. Os fatos estão aí. O Renato se segura que ganha Grenal. Não, ele tá 3 Grenais com 3 derrotas seguidas. Não ganha mais Grenal. E Renato, o Grêmio de Renato, em 8 rodadas tem 6 derrotas. O Grêmio vai terminar a rodada na lanterna do campeonato. A no mínimo 15 pontos do líder. E pior, o Grêmio vai para a 4ª rodada no Z4 e mesmo que ganhe os 2 próximos jogos, dificilmente sairá da zona de rebaixamento. Essa é a campanha do Grêmio. Esse é o Grêmio de Renato. Isso é uma tragédia anunciada. A gente vinha avisando, o futebol não tem segredo, tá tudo errado. Não digo que com esse time o Grêmio não chegue. O Grêmio tem um bom time, nada de sensacional, mas também não é pior do que muitos que estão aí. Só que o Grêmio não tem treinador.
Acabou o ciclo de Renato no Grêmio, mas não acabou hoje, não. Acabou há uns tempos atrás. Acabou quando ainda acontecia o Campeonato Gaúcho, lembram? Que a gente dizia que dificilmente o Grêmio conseguiria o Hexa, porque o Inter era muito mais time, e o Grêmio deu a sorte do Juventude ter eliminado o Colorado. Porque dificilmente que esses dois times se enfrentassem, o Tricolor sairia em vantagem. Ali a gente já via. O Grêmio de Renato não treina, não se prepara fisicamente, não tem uma jogada, não tem um esquema tático, não tem intensidade. Isso é uma gravação e chega de estar repetindo. Todo mundo sabe. A verdade está aí. Aqueles que vão me xingar, primeiro xinguem os números. E aí depois de me xingar, diga se eu falei alguma mentira. E aqueles que realmente são gremistas, estão cansados de passar vergonha, vendo o que o time do Grêmio não consegue fazer, porque não existe. Porque time que tem Fábio, JP Galvão, Reinaldo, Natan Pescador e Rodrigo Eli, como jogadores que ou saem como titular ou certamente entrarão no jogo, não pode pensar em ir a qualquer lugar. Então, na minha cabeça, eu acredito que Renato tenha feito a última partida por essa sua passagem no Grêmio. Agora, em se tratando de Grêmio, eu não duvido nada. E se Renato continuar, o Grêmio será esse Grêmio. E não é esperar a janela contratar 2 ou 3, que não. Tem que mudar a forma de pensar. Tem que mudar a forma de ver futebol. Tem que mudar a mentalidade. O ciclo Renato acabou. Ah, mas se o Renato sair, quem vem? Em primeiro lugar, o treinador que vier tem que ser disciplinador. E não podemos esquecer o que aconteceu naquele fatídico 2021. Os jogadores acostumados com o ritmo de férias de Renato queimaram todos os treinadores que tentaram impor um ritmo profissional no departamento de futebol. Até Felipão foi fritado. Os jogadores não queriam mudar o estilo de vida e o bom emprego que tinham. O que foi aceito? Wagner Mancini, que é o futebolês, conversa com os atletas, fala a língua do jogador, deixou correr do jeito que está até a Série B. Então o Grêmio é o que nós vimos hoje. Com a palavra, o presidente Guerra.